Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil, vocês telespectadores da TV Justiça, vamos dar início a mais um programa Prova Final, um programa especial destinado àqueles todos alunos e alunas que estão se preparando para o futuro exame da OAB. Meus queridos amigos, permitam-me apresentar, meu nome é Flávio Martins. E já há aproximadamente 10 anos, ministrando aulas preparatórias para o exame da OAB, para concursos públicos em várias instituições de todo o Brasil. Esse programa, Prova Final, é dividido em 3 etapas. Uma primeira etapa, o tema do dia, em que eu falarei com vocês sobre os temas mais importantes do direito. Na aula de hoje, Direito Processual Penal. Selecionei um tema especial, será o tema do dia, em que nós falaremos por vários minutos aqui para você que está se preparando para o exame da OAB. Num segundo momento, nesse programa, nós vamos ouvir perguntas de todos os alunos de todo o Brasil. É o bloco Pergunte ao Professor. E aí, meus queridos amigos, uma terceira e última etapa do programa de hoje é o X da questão. Momento em que nós vamos responder exatamente questões anteriores do exame da OAB, exatamente para verificar o nosso conhecimento auferido no curso desse programa. Então, vamos para o primeiro bloco da aula de hoje? Vamos para o tema do dia! Meus amigos, o tema da aula de hoje é um dos temas mais importantes do exame da OAB na disciplina Processo Penal. E é um tema que costuma cair em todas as provas do exame da OAB. Hoje nós vamos falar sobre ação penal. Vamos ver as espécies de ação penal, vamos ver os princípios da ação penal, tudo aquilo que o exame da OAB pode nos perguntar acerca de ação penal. Primeira pergunta que o aluno poderia fazer: Flávio, qual a melhor maneira de conceituar a ação penal? Olha, meus amigos, a ação penal é um direito de pleitear do Estado uma prestação jurisdicional. No caso da ação penal, é um direito de pleitear do Estado a aplicação do direito de punir. E quais são as duas espécies que nós temos de ação penal? É fácil. No processo penal nós temos a ação penal pública e a ação penal de iniciativa privada, que para simplificar, nós vamos chamar apenas de ação privada. Então temos a ação penal pública e a ação penal privada. Alguém poderia perguntar: professor Flávio, qual a diferença entre a ação penal pública e a ação penal privada? Eu respondo: a ação penal pública, meus amigos, é aquela cujo titular é o Ministério Público. É o Ministério Público o titular da ação penal pública. É o promotor de justiça que vai oferecer a denúncia contra o criminoso. Essa é a ação penal pública. Titular é o MP. E a ação penal de iniciativa privada? Ou simplesmente ação penal privada? Na ação penal privada, titular é a vítima. É a vítima que vai oferecer a queixa-crime contra o criminoso. Portanto, veja só, enquanto na ação penal pública titular é o promotor, na ação penal privada titular é a vítima. Uma pequenina diferença, não sei se você percebeu, é com relação à petição inicial. Na ação penal pública, a petição inicial é a denúncia. Na ação penal privada, a petição inicial é a queixa ou queixa-crime. Pois bem, meus amigos, feita essa primeira diferenciação entre a ação penal pública, em que o titular é o promotor, ação penal privada, em que o titular é a vítima, vamos falar primeiro da ação penal pública. A ação penal pública, em que o promotor é o titular, ela tem alguns princípios. Existem alguns princípios que regem essa ação penal pública. Vamos falar deles? O primeiro princípio que rege a ação penal pública é o princípio da obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade. E o que significa princípio da obrigatoriedade? Significa o seguinte: Ministério Público é obrigado a iniciar a ação penal. Promotor, ele é obrigado a iniciar a ação penal. Ele não tem escolha, ele é obrigado. Tendo um mínimo de provas,
possuindo ali um mínimo de provas que sustentem a sua denúncia, o promotor ele é obrigado a oferecer a denúncia. Outro princípio importante, princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade. O que significa esse princípio? Indisponibilidade significa que o promotor ele não pode desistir da ação penal. Lá na ação penal pública, o promotor não pode desistir. Começou a ação penal, tem que ir até o fim. Nem que seja para pedir a absolvição. Alguém poderia perguntar, professor Flávio, mas o promotor pode pedir absolvição no processo penal? Pode. Promotor de justiça é fiscal da lei. Promotor de justiça é custos legis. Portanto, ele pode, ao término da ação penal, entendendo que o réu é inocente, que o fato é atípico, que houve uma causa de exclusão do crime, qualquer uma delas, ele pode pedir a absolvição. Mas veja, ele não pode desistir do processo no meio do processo. Começou o processo, tem que ir até o fim. Esse é o princípio da indisponibilidade. Uma outra característica interessante dessa indisponibilidade se aplica aos recursos. Promotor também não pode desistir dos recursos já interpostos. Se o promotor interpôs um recurso, tem que ir até o fim. Também não pode desistir. Então falei até agora de dois princípios. O princípio da obrigatoriedade, o princípio da indisponibilidade. Vamos para um terceiro princípio. Princípio da oficialidade. Princípio da oficialidade. O que significa oficialidade? É fácil. A ação penal pública é de titularidade de um órgão oficial, de um órgão público, que no caso é o Ministério Público. A lei poderia ter outra opção, poderia entregar a titularidade da ação penal pública nas mãos do povo, nas mãos da vítima, mas não. Preferiu entregar a titularidade da ação penal pública a um órgão oficial, que é o Ministério Público. Então falei até agora de três princípios: obrigatoriedade, indisponibilidade, oficialidade. Deixa eu falar mais um princípio. O princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência. O que significa isso? Intranscendência significa que somente o autor da infração penal, ele pode ser processado criminalmente. Nós não podemos processar criminalmente, por exemplo, o responsável civil. Somente podemos processar criminalmente o autor da infração penal. Imagine um exemplo. Imaginem que um motorista de ônibus embriagado atropela e mata um pedestre. Então, o motorista de ônibus atropelou um pedestre. Podemos processar criminalmente o dono da empresa? Podemos processar criminalmente a empresa de ônibus? Não, não podemos. Princípio da intranscendência. Criminalmente, só podemos processar o autor da infração penal. Não podemos processar o responsável civil, ok? Portanto, falei para vocês 4 princípios da ação penal pública. Princípio da obrigatoriedade, indisponibilidade, oficialidade e intranscendência. E quais são as espécies de ação penal pública? Nós temos 2 tipos. Nós temos a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. Então, ação pública incondicionada e condicionada. A ação penal pública incondicionada, que é a regra geral, se aplica para a maioria dos crimes. A ação penal pública incondicionada é aquela em que o promotor não precisa de nenhuma autorização. O promotor não precisa de nenhuma autorização para iniciar o processo. Aconteceu aquele crime, por exemplo, um crime contra a vida, o promotor, tendo o mínimo de provas, é obrigado a oferecer a denúncia. Promotor não tem escolha, ele tem que oferecer a denúncia e nem precisa de nenhuma autorização. Tudo bem?